Nação, adivinha por que a gente não gravou o vídeo mais cedo? Adivinha por que o vídeo só está saindo agora? Porque aconteceu aquilo que a gente vinha dizendo para vocês que poderia acontecer. O técnico Tite foi demitido pelo Clube de Regatas do Flamengo nessa manhã. Ele e toda a sua comissão técnica não são mais treinadores da equipe rubro-negra. Quem assume o lugar do técnico Tite de maneira interina é Felipe Luiz. Há algumas semanas eu venho dizendo para vocês que essa situação pode acontecer. Que se tratava de uma situação de convencimento do presidente Rodolfo Landim em cima de Felipe Luiz, que verdadeiramente não achava que era o momento para poder assumir a equipe do Flamengo. Só que foi só o Rodolfo Landim conversar com o Felipe. Lembra que eu falei para vocês que o presidente Rodolfo Landim ia apelar para aquele lado da convocação, do amor ao Flamengo e tudo mais? Pois é. Felipe Luiz disse não para o Marcos Braz, disse não para o Bruno Spindel, disse não até para alguns jogadores e líderes do elenco, mas quando chegou a hora do Rodolfo Landim conversar com ele, o Rodolfo Landim soube argumentar, soube explicar e o Felipe Luiz então aceitou. O que vocês precisam entender é o seguinte: a gente trabalha muito sério aqui, tá? Mas é muito sério. A gente não trabalha com achômetro, com chutômetro, a gente trabalha com apuração séria. E a nossa apuração há muito tempo enveredava para esse caminho e muita gente dizendo que o Felipe não podia, que isso não ia acontecer, que tal. Tá aí, o Felipe Luiz é o novo técnico do Flamengo até o final do ano. Não gravamos o vídeo normalmente como a gente grava às 5 da manhã para sair às 7, porque a gente já tinha informação desde o jogo de ontem que o Rodolfo Landim iria se reunir com o Felipe Luiz e ia dar o veredito a partir daquele momento. Então a gente não quis gravar o vídeo mais cedo, porque a gente sabia que mais hora, menos hora, o momento chegaria, do anúncio do Felipe Luiz chegaria. E eu tô gravando esse vídeo aqui às 7h35, portanto tem cerca aí de 5 minutos que o Flamengo soltou a nota oficial dizendo que o técnico Tite não é mais o treinador do Flamengo e que o Felipe Luiz é o treinador interino. Vai até o fim da temporada. E aí, quem ganhar as eleições o ano que vem terá que escolher o próximo treinador. Então, o Landim achou uma saída que eu já vinha dizendo para vocês há muito tempo, que vinha sendo estudada, que vinha sendo pensada, onde ele não vai onerar a folha do clube, porque o técnico Tite tinha só mais 3 meses de contrato. Então, não tem uma multa cara para poder pagar, não tem uma multa alta para poder pagar e também não vai trazer nenhum medalhão. O Flamengo chegou a entrar em contato com o Luiz Castro. Acontece que, como o contrato seria muito curto, o Luiz Castro pediu um valor muito alto. Então o Flamengo, não tendo condições de atender os padrões, os valores momentâneos do Luiz Castro, acabou desistindo de buscar no mercado alguém para poder ficar no comando do Flamengo nesse restinho de temporada. Pesou também o fato do fato novo. Vocês estão me ouvindo dizer aqui há vários dias a questão do fato novo. O fato novo é uma coisa que mexe com o elenco, que dá uma sacudida no elenco. O Felipe Luiz é um treinador inexperiente, nós vamos ter que ter paciência com ele, nós vamos ter que ajudá-lo muito, mas é um fato novo. Os jogadores gostam dele e ele vai implementar uma maneira diferente do Flamengo jogar, diferente daquela do Tite, que é um 4-4-2 cheio de erros. Eu nem quis fazer pós-jogo ontem, porque, primeiro, a informação que eu tinha, e era quentíssima, era que o Tite ia cair, então eu não queria me desgastar avaliando uma coisa que estava no passado já, e eram tantos erros, aonde o Gonzalo Plata está jogando, como que o Gerson foi destacado para jogar, o posicionamento do Charlie Alcaraz. Parece que o Tite não conhece nenhum desses jogadores, não sabe quem são, onde jogam, porque ele colocou todo mundo fora de posição ou em posições equivocadas, erros em cima de erros, como aconteceu no jogo contra o Peñarol. Bruno Henrique e Ayrton Lucas nunca podem jogar juntos, um anula o espaço do outro e o Tite fez isso. Então, assim, foi uma salada de bobagens tão grande, foi um conjunto de imbecilidades tão grande, e isso vem sendo repetitivo nos jogos do Flamengo, que eu falei, não precisa, não vou fazer análise de um pós-jogo, de um treinador que vai cair, eu vou esperar o comunicado oficial sair, para eu poder vir e conversar
com os meus inscritos, que é mais justo, que é mais honesto, que é mais sério. Ainda tenho mais coisa para falar com vocês a respeito disso e a respeito também da Copa do Brasil. Mas antes, deixa eu passar aquela informação básica para vocês sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Se você está precisando de grana para poder fazer aquela reforma na sua casa, para poder pagar aquela dívida que está te preocupando, enfim, para poder resolver algum problema financeiro, eu recomendo que você clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Há quase 3 anos, essa parceria vem gerando muitos frutos àqueles que são inscritos no nosso canal e que se arriscam em clicar no link que está aí. Deu bom em todas as vezes. Por isso a gente recomenda, porque na Mais Ágil a gente confia. E eu confio muito em vocês, eu confio muito no reconhecimento que vocês terão para conosco e vão se tornar membros VVP aqui no Resenha Rubro-Negra. Basta clicar no botãozinho Seja Membro ou no link que está na descrição e logo abaixo do link da Mais Ágil no comentário fixado. Não é fácil correr atrás de informação, não é fácil ser fiel as convicções jornalísticas que quase sempre nos impedem de fazer sensacionalismo, nos impede de dar chutões, nos impede de ser irresponsáveis. Mas isso também proporciona um crescimento menor para a gente, porque a gente é sempre muito sério. Então, muitas das vezes é o caos, é a depressão, que vocês falam, canal da depressão, canal do caos. Acontece que se vocês pegarem todas as informações que a gente vem trazendo, que você não gostaria de ouvir, é o que vem acontecendo dentro do Flamengo. O Tite caiu assim como a gente disse que cairia depois do jogo do Atlético do Paraná. Bastava apenas o Felipe Luiz dizer sim. Rodolfo Landim estava ressabiado de conversar com ele, esperava que o time fosse acordar depois do jogo da Libertadores. O time não acordou, muito pelo contrário. Jogadores que tinham até um desempenho razoável, como o Davi Luiz, por exemplo, ontem não jogaram bulhufas. O Eric Pulgar está cada vez pior. Jogadores fora de posição, muita pressão na cabeça de Rodolfo Landim. Rodolfo Landim esteve nesse domingo, sábado e domingo, lá na Gávea, fazendo campanha pro Duncha. Ao invés de estar no Ninho do Urubu cobrando jogadores, ele esteve lá na Gávea fazendo campanha pro Duncha. E ele não dava 2 passos sem ser cobrado. E cobrado, gente, da maneira mais pesada que vocês possam imaginar. Ó, se não der jeito, se um fato novo não aparecer, eu tô retirando meu apoio. Rodolfo Landim perdeu na quinta-feira mais um vice-presidente, o vice-presidente de tecnologia da informação, saiu para poder apoiar o BAP. Então, está se esvaziando a equipe de apoio para poder eleger o Rodrigo Duncha, sucessor do Rodolfo Landim. E esvaziando isso, o Rodolfo Landim tinha que pensar em alguma maneira para agradar esses apoiadores que ainda estão com ele. E em cima dos resultados da equipe, Fabrício, mas o Flamengo ganhou na Bacia das Almas, jogando muito mal, com um jogador que faz uma diferença absurda, que é o tal do Gerson, o melhor jogador atuando no Brasil hoje. Gerson e Léo Ortiz carregaram esse time do Flamengo pro Tite. Todo e qualquer resultado minimamente positivo foram esses 2 jogadores que garantiram para ele. Gerson e Léo Ortiz. Léo Ortiz jogando de zagueiro ou jogando de volante, o Léo Ortiz conseguiu ajudar o técnico Tite naquilo que minimamente era possível. Ele e o Gerson. Então ontem não deu mais como esconder. O Rodolfo Landim conversou com o Felipe Luiz e o martelo foi batido hoje cedo. A demissão do técnico Tite aconteceu de forma oficial. O técnico Tite errou por várias maneiras aqui no Flamengo. Desconhecimento dos adversários, desconhecimento do próprio elenco que tem, mas principalmente errou ao entregar a equipe do Flamengo nas mãos do seu filho. Jamais o Tite treinou esse time do Flamengo de verdade. Ele sempre deu o time do Flamengo nas mãos do Matheus Bach. Fez a experiência como treinador do Matheus Bach para ser treinador do Flamengo. E deu tudo errado, porque o menino é ruim, é inexperiente e é muito ruim. O Matheus Bach é muito mau treinador. É muito ruim. Pode vir a ser o melhor treinador do Brasil daqui a uns 10 anos? Torço para que sim. Mas hoje ele não lava a chuteira de um Wagner Mancini, de um Fernando Diniz. Ele não consegue engraxar uma chuteira do Felipe Luiz, que nem experiência como treinador tem ainda. E, aliás, é necessário termos calma e paciência.
uma das coisas que foram fundamentais para o Felipe Luiz aceitar o convite. Primeiro, o amor dele pelo Flamengo e a oportunidade de ajudar o clube mais uma vez. Segundo, o grupo de jogadores pediu o Felipe Luiz para vir, como eu falei para vocês que pediria. O grupo de jogadores foi fundamental para o Felipe Luiz assumir. Ah, mas o Felipe Luiz não conhece A, B ou C, ele conhece todo mundo. Talvez ele não conheça o Charlie Alcaraz e o Gonzalo Plata. Talvez todos os outros o Felipe Luiz ou jogou junto ou jogou contra. Então ele conhece todo mundo ou jogou na seleção brasileira. São 2 jogadores, talvez, que o Felipe Luiz não conheça, porque até o Charlie Alcaraz jogou contra o Felipe Luiz. O Plata realmente deve ser o único jogador que o Felipe jamais teve contato dentro ou fora de campo, talvez. Então aquela historinha de que o Felipe não ia assumir porque não conhecia todo mundo, aquilo era balela. O lance do Felipe é que ele ainda não se acha 100% preparado para assumir a equipe do Flamengo. Mas cá entre nós, qual treinador hoje, em território tupiniquim, está preparado para assumir o Flamengo? Se não for um Abel Ferreira, se não for um Ramon Dias, se não for um Juan Pablo Vojvoda, se não for um Luiz Castro, não tem ninguém preparado para assumir o Flamengo. Acho que nem o Arthur Jorge, do Botafogo, dá conta do recado, né? Então a gente tem que ter paciência com o Felipe Luiz, apoiar o Filipinho, ajudá-lo nessa transposição. E eu sei que tem muita gente perguntando aí, Fabrício, o Felipe pode ser o treinador do Flamengo ano que vem? Pode sim. Depende de quem ganhar as eleições e depende do desempenho da equipe. O que tá claro é que ninguém vai queimar o Felipe Luiz. Ninguém, independente da performance do Flamengo, nesses 2 meses que restam, ninguém vai queimar o Felipe Luiz. O Felipe Luiz vai ser treinador do Sub-20 o ano que vem, na pior das hipóteses. Ou de outra grande equipe, se surgir um convite para ele. Mas pode acontecer também do Felipe permanecer treinador do Flamengo pro ano que vem, se ele fizer um bom trabalho, se ele fizer um trabalho legal, se ele fizer um trabalho sólido, se ele conseguir trabalhar com esse grupo de jogadores. E aí eu falo mais uma coisa para vocês. Se o time do Flamengo mudar da água pro vinho, que é o que a gente espera, porque mal igual tava com o Tite é impossível. Se o time do Flamengo mudar bastante, algumas peças que hoje são descartáveis, voltando a jogar um bom futebol, podem ter até os seus contratos renovados, como é o caso, por exemplo, do Davi Luiz, que fez uma partida horrorosa ontem, mas pode ter seu contrato renovado. Felipe Luiz e Gabriel Barbosa sempre tiveram um relacionamento muito franco, muito sincero. Do Felipe Luiz ficar meses sem conversar com o Gabriel, do Felipe Luiz dar bronca na cara do Gabriel e ele ter que ficar quieto, do Felipe Luiz ser verdadeiramente um líder para o Gabriel. Não sei, muitas pessoas vão dizer que eu sou muito inocente de esperar que o Gabriel possa render alguma coisa ainda no Flamengo. Mas eu não espero que o Gabriel renda alguma coisa no Flamengo porque eu gosto pura e simplesmente do atleta, porque a gente precisa de um atacante que tenha pulso, que tenha vontade, que tenha faro de gol. De repente o Felipe Luiz possa fazer aflorar isso no Gabriel Barbosa, possa ajudar no crescimento do Carlinhos, possa ajudar no desempenho do Plata, enfim. A minha expectativa com o Felipe Luiz é das melhores e eu volto a pedir para que você se torne membro, para que a gente possa continuar levando essa verdade que muitas vezes é inconveniente, que muitas vezes é chata, mas que é a verdade. Porque aqui a verdade vai ser dita sempre doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Então para que a gente continue com o canal sem sensacionalismo, sem oba-oba, sem mentirada, eu preciso que você clique aí no link ou no botão Seja Membro e faça com que o canal cresça. Curta, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Chame os seus amigos e fala, olha, eu tô num canal onde o cara fala a verdade, onde o cara se arrebenta para falar a verdade, o cara não dorme direito, o cara faz de tudo para poder trazer informação certinha pra gente, escreve lá pro Jornal O Dia, vem pra cá, chama a galera pra vir pra cá. WO na Copa do Brasil. O Corinthians está indignado com a mudança do calendário, né? O jogo de volta era para ser no dia 17, passaram o jogo pro dia 20 na Copa do Brasil. E o Corinthians não tá aceitando, e estão falando e tal. Ontem, a Gaviões da Fiel emitiu um comunicado dizendo que se a data ficar pro dia 20, que é pro Corinthians não entrar em campo contra o Flamengo, não entrando em campo, resultaria num WO. E o Flamengo passaria adiante. E com isso, o Corinthians iria para a Justiça para derrubar na Justiça essa situação. O presidente Augusto Melo, do Corinthians, está pensando, inclusive, em ir para a Justiça antes da decisão. Questionar na Justiça a decisão da CBF.
lá em 2015, o Corinthians pediu alteração no calendário do futebol brasileiro e os caras alteraram 4 jogos do Campeonato Brasileiro para atender aquilo que o Corinthians pediu. Ou seja, o lance é um medo absurdo do Flamengo todo montadinho. É só isso. Os caras veem que a única chance que tem o Vasco contra o Atlético, o Corinthians contra o Flamengo, de passar as finais da Copa do Brasil é encarando essas equipes desmontadas. E agora que surgiu o fato novo do Felipe Luiz sendo treinador do Flamengo, aí é que os caras vão chiar mesmo. Porque geralmente o ânimo fica renovado. Jogadores desacreditados começam a acreditar quando chega um treinador novo. Eu estou muito orgulhoso de poder ter mais uma vez acompanhado de forma sóbria, de forma verdadeira, sem sensacionalismo, passando para vocês cada passo do que estava acontecendo nos bastidores do Flamengo e ver que tudo aquilo que a gente vinha trazendo para vocês desencadeou no resultado final que a gente falava para vocês que tinha muita chance de acontecer. Eu sou o Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro Negra, curta, comenta, compartilha, coloca aqui embaixo o seu comentário sobre Felipe Luiz, o novo treinador do Mengão queridão. Tamo juntos, chama geral para se inscrever, torne-se membro do VVP, fique com Deus. Saudações rubro-negras.